Um monge Po. 60 anos guardando um segredo que acreditava poder abalar a versão do cristianismo que o mundo conhecia. Em seu leito de morte, cercado por manuscritos mais antigos que a maioria das cópias conhecidas da Bíblia, ele finalmente falou, revelou as palavras de Jesus após a ressurreição, ensinamentos registrados na Bíblia etíope que nunca deveriam ter chegado ao mundo exterior. A Igreja Etiópia apropriou-se de toda essa literatura, incluindo literatura que ninguém considerava escritura na época e aparentemente não teve qualquer critério, e incluiu tudo. Não a história da ressurreição que você já conhece, mas o que Jesus realmente disse durante os 40 dias que se seguiram. O que ele alertou seus discípulos, o que ele lhes contou sobre o reino dos céus, algo que nenhuma igreja ocidental jamais leu de um púlpito. Este monge protegeu essas palavras com a própria vida. Esta noite, pela primeira vez, você as ouvirá. A Bíblia que nunca te mostraram. Aquele monge passou a vida protegendo uma versão das Escrituras tão diferente daquela que te foi apresentada que teólogos que a estudaram descrevem uma reação física, uma espécie de vertigem na primeira vez que a leram. Para entender o que ele estava guardando, você precisa entender algo que a maioria das pessoas no mundo ocidental nunca soube. Sua Bíblia não é a Bíblia completa, enquanto o cânone ocidental se limitava a 66 livros. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou 81 livros como Enoque e Jubileus. Os livros de Macabeus, textos que os primeiros cristãos liam que as antigas comunidades judaicas tratavam como sagrados e que foram discretamente removidos do cânone ocidental sem que a maioria das pessoas jamais soubesse de sua existência. Durante séculos, estudiosos que questionaram esses livros foram descartados, desacreditados ou ignorados. Então, a ciência entrou em cena. A datação por radiocarbono dos evangelhos germânicos, descobertos em um mosteiro etíope, confirmou que foram escritos entre 300 e 3.650 d.C., os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já encontrados na Terra. Enquanto a Europa tropeçava na Idade das Trevas queimando livros uns nos outros, monges etíopes em fortalezas. Nas montanhas preservavam o código-fonte original da fé cristã, intocado, não editado, não aprovado por Roma. Pense por um momento no que isso significa. O livro de Enoque. Um dos textos que a Etiópia preservou, um dos textos que Roma descartou, nomeia 200 anjos vigilantes que desceram à terra, tomaram esposas humanas e geraram os nefilins. Ele os identifica. Samiazá. Ail Baraquiel descreve uma transferência não autorizada de conhecimento proibido, armamento, sedução e segredos cosmológicos que quase destruíram a civilização. Roma interrompeu a narrativa porque o mundo que ela descreve não pode ser controlado por meio da religião institucional. A Etiópia o guardou, mas não foi por causa de Enoque que aquele monge tremia em seu leito de morte. Ele não estava protegendo o livro de Enoque. Ele estava protegendo algo mais antigo, mais específico e muito mais perigoso para as instituições que moldaram os últimos 2000 anos da história da humanidade. Ele estava protegendo o Machafacan, o livro da aliança. E se você acha que sabe o que Jesus ensinou, o que ele realmente ensinou, você não está preparado para o que está escrito nele. O que Jesus realmente disse depois de ressuscitar, segundo o monge que lia o Machafacan todos os dias durante 60 anos, foi que a maior parte do que o mundo chama de cristianismo se baseia em 40 dias que foram quase completamente apagados. Eis o que os evangelhos ocidentais nos apresentam. Em Lucas, o período entre a ressurreição e a ascensão, os 40 dias, é resolvido em poucos versículos. Jesus aparece, abençoa os discípulos e a céus. 40 dias, um parágrafo, nenhum conteúdo. A janela de ensinamento mais importante da história da fé e foi entregue a você como uma página em branco. O Tip Mashafa Akidon preenche essa página em branco. De acordo com este texto, o Cristo ressuscitado reuniu seus discípulos com uma urgência que não tinha nada a ver com conforto, mas como um comandante reunindo seus oficiais em uma sala antes que o prédio desabe. Ele não voltou para tranquilizá-los, ele voltou para adverti-los e começou a dizer coisas que, se tivessem sido amplamente divulgadas, teriam tornado desnecessárias todas as igrejas institucionais da Terra.
Ele começa com o próprio mundo. Ele descreve o mundo material, a riqueza, o status, o poder, os sistemas que os seres humanos constroem e pelos quais lutam, como o campo de batalha de uma força enganosa. Não uma metáfora, mas uma entidade literal, uma construtora de sombras cuja única função é manter os seres humanos espiritualmente sedados. Então, com a voz de alguém que sabe exatamente o que está por vir, ele profere isto: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. Leiam isso com atenção. Ele não está oferecendo inspiração poética. Ele está emitindo um alerta direto contra a própria infraestrutura que seria construída em seu nome. Ele prevê homens vestindo longas túnicas que invocarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte sobre um futuro império que tomará sua cruz e a usará como arma. A especificidade é o que deixa os estudiosos perplexos. Parece a visão de um homem daqui a 2000 anos, observando as cruzadas, as inquisições, os televangelistas contando dinheiro enquanto os pobres fazem fila do lado de fora. Ele lhes diz, claramente, o verdadeiro crente deve ser um estranho aos sistemas dos homens. Se você está assistindo a isso e sentindo algo mudar em seu peito agora, é exatamente o que aquele monge sentiu ao ler isso pela primeira vez. Assine agora, porque o próximo ensinamento do Machafacon é aquele que deveria ter reescrito tudo. E a razão pela qual isso não aconteceu lhe dirá mais sobre poder do que qualquer aula de história jamais dirá. Ele então descreve a alma humana em termos que só menos como teologia e mais como medicina interna avançada. Ele diz que todo ser humano tem dois ventos passando por ele simultaneamente, o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro, explica, ele não é simplesmente uma falha moral ou um pensamento pecaminoso. Ele o descreve como um parasita preciso, metódico e com pontos de entrada específicos. Ela entra pela ganância, entra pelos olhos quando olham para o que não devem, entra pela boca quando proferem enganos. E uma vez que se instala, não apenas piora a situação. Ela calcifica o coração, transforma um ser humano vivo e respirando naquilo que ele chama sem rodeios de túmulo ambulante. Uma pessoa que acorda, cumpre os rituais da vida, lê, consome, atua e dorme, mas cujo interior já esfriou. Ele não estava falando de uma condição futura. Ele acreditava que ela já se alastrava em sua época, o túmulo ambulante. Essa imagem permanece naquele mosteiro há 2000 anos e quase ninguém sabe de sua existência. Então, após o aviso, após o diagnóstico, ele lhes dá o antídoto. Não se trata de um sacramento nem de uma oferenda. Ritual nem de filiação a qualquer instituição. Ele chama isso de nozes, conhecimento. Conhecimento pessoal, interno e direto da verdade, que não requer intermediários, nenhum padre, nenhum bispo, entre você e o divino. Ele os ensina a observar seus próprios pensamentos como um guarda-vigia. Os portões de uma cidade atentos ao que entra, atentos ao que sai, presentes ao movimento da própria mente. E então, ele diz a frase que teria tornado estruturalmente irrelevante qualquer igreja institucional na Terra se tivesse sido impressa e distribuída. O reino dos céus
está literalmente dentro do corpo humano, oculto no silêncio entre os pensamentos. Deixe isso acontecer. Se a pessoa média no mundo romano, o império, acreditava que se soubessem que Deus não estava no templo, não estava por trás do bispo, não era acessível apenas pelos canais aprovados de uma instituição aprovada, teriam parado de pagar impostos ao templo, parado de temer a excomunhão, parado de precisar da máquina da religião para gerir sua relação com o divino. Teriam se tornado, na linguagem de todo o império que já existiu, completamente incontroláveis. Foi por isso que esse texto teve que desaparecer. E foi isso que aquele monge passou 60 anos garantindo que sobrevivesse. Mas o Machab Khan não se limita à instrução espiritual. Porque a próxima coisa que Jesus diz neste texto, a frase que os monges protegeram por 2000 anos de silêncio, é aquela que deveria ter sido a advertência mais famosa da história cristã. A advertência que foi enterrada. Ele olha para seus discípulos, esses homens que acabaram de vê-lo morrer e ressuscitar, e ele lhes diz algo que não é consolo e não é profecia no sentido mais brando. Ele lhes diz: a escuridão virá e terá o meu rosto. Não um monstro que chega na noite, não um vilão óbvio com sinais evidentes, mas um engano tão preciso, tão arquitetonicamente sofisticado, que se pareceria exatamente com ele. Pronunciaria o seu nome, carregaria a sua cruz, construiria catedrais em sua homenagem, escreveria as suas palavras nas capas internas dos próprios textos e usaria para controlar as pessoas. E seria o instrumento exato de destruição espiritual que tudo o que ele ensinou visava impedir. O anticristo nesse texto não é um tirano futuro, é um sistema. E os monges etíopes que guardavam esta passagem acreditavam com a convicção que vem de ler o mesmo aviso todos os dias durante toda a vida, que não se tratava de algo que estava por vir, tratava-se de algo que já havia chegado. Aquele monge em seu leito de morte havia lido aquelas palavras 10.000 vezes. E quando finalmente decidiu falar, foi porque acreditava que o mundo havia chegado ao momento para o qual aquelas palavras foram escritas, o que nos leva a algo que a maioria das pessoas desconhece estar enterrado na terra sob a Etiópia. Neste momento, a arca não está perdida. A Etiópia mantém sem hesitação há 3.000 anos a crença de que a Arca da Aliança está aqui guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Aon. Não é uma lenda, não é uma metáfora. Você está sob proteção aqui neste exato momento. Isso não é folclore. Esse é o pilar fundamental de toda uma civilização. A história registrada no Kabanagast, a crônica real da Etiópia, começa com a rainha de Sabá, que viaja a Jerusalém, encontra Salomão e retorna à Etiópia carregando seu filho Menelik I. Quando Menelik, já adulto, visita seu pai Salomão, lhe oferece o trono de Israel. Menelik recusou, mas não saiu de mãos vazias. Segundo Kabranagast Benelik e seus companheiros, substituíram a arca no Santo dos Santos por uma réplica e levaram a original de volta para a África. O que os relatos bíblicos descrevem sobre a arca não é algo que você guarda em uma caixa de ouro e esquece. Ela incinerava exércitos, matava pessoas ao contato se a tocassem sem autorização, liberava fogo sem explicação natural. Quando os estudiosos leem esses relatos com atenção, não como mitologia, mas como descrição técnica, o perfil dos sintomas soa desconfortavelmente próximo a algo que emite radiação contínua. E aqui está a parte que é muito difícil de ignorar. Há apenas um guardião por vez. Ele é escolhido, entra na capela e nunca mais sai dela pelo resto da vida. Visitantes que observaram guardiões ao longo de gerações relatam o mesmo padrão: consistentemente deterioração da visão, catarata precoce, pele que empalidece progressivamente e morte prematura. Esses não são sintomas de uma vida de oração. Esses são os sintomas da exposição crônica a algo que emite energia. Se esse objeto for apenas uma caixa de madeira revestida de ouro, nada disso acontece. Nada disso. Os impérios pressentiam o potencial da Etiópia. Os cavaleiros templários viajaram para a Etiópia no século XI, especificamente para encontrá-la não como peregrinos, mas como caçadores. Seus símbolos esculpidos ainda existem dentro das igrejas de pedra de Lábila. Evidências físicas de quão longe eles vieram e quão sérios eram seus objetivos. Eles voltaram para casa sem ela.
A Etiópia, entre todas as nações africanas, foi a única que nunca havia sido colonizada. Quando a cara Itália chegou em 1896 com armas modernas e o apoio total de um império europeu, foi derrotada na Batalha de Ei. A história oral etíope descreve um momento crucial no campo de batalha que mudou o rumo da guerra. Os historiadores militares chamam isso de anomalia. Os etíopes se lembram de forma diferente, mas o que a arca representa, o que aquele monge passou a vida protegendo, não é apenas um objeto físico. É a prova de que a Etiópia não é guardiã de relíquias religiosas, é guardiã de uma tecnologia e um sistema de conhecimento tão avançados que as instituições mais poderosas da Terra passaram milhares de anos tentando se apropriar deles ou apagá-los. E em nenhum lugar isso é mais visível fisicamente do que no que está esculpido na rocha em Lábela. As igrejas que não deveriam existir. O rei Lábela não construiu 11 igrejas, ele as esculpiu na rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras, janelas, portas, colunas, câmaras internas, sistemas de drenagem sofisticados, tudo talhado em peças únicas e contínuas de pedra, não montadas, não construídas, escavadas do interior de uma montanha. Esta não é uma técnica que admite erros. Não há como remendar uma coluna rachada em rocha vulcânica sólida. Não há como voltar atrás. Cada dimensão, cada decisão sobre a sustentação de carga, cada compartimento interior tinha que existir perfeitamente na mente do arquiteto antes que um único cinzel tocasse a estrutura. E então, tudo tinha que ser executado em sequência sem erros, em estruturas de extraordinária complexidade. Engenheiros estruturais modernos estudaram essas construções. A conclusão deles foi que esculpir todas as 11 igrejas, usando ferramentas do século XI, exigiria aproximadamente 40.000. Trabalhadores qualificados, trabalhando continuamente por mais de um século. O projeto foi concebido para um período de 24 anos. Essa matemática não fecha, e a rocha que foi removida milhões de toneladas de material vulcânico não está mais lá. Não há campo de detritos, nem depósito de rejeitos, nem vestígios de para onde foi. A pedra estava lá, as igrejas estão lá, a pedra não está. Monges sempre souberam a explicação. Trabalhadores humanos esculpem durante o dia. À noite, anjos desciam e continuavam o trabalho usando o que os relatos antigos descrevem especificamente como ferramentas de luz que atravessavam a rocha sólida sem atrito e energia direcionada. Isso não é mitologia em 2025. Essa é uma descrição da tecnologia. A tradição étiope situa o uso ativo da Arca da Aliança. Exemplo: durante esse período de construção, a mais famosa das 11 igrejas é a Igreja de São Jorge, uma cruz perfeita esculpida diretamente na terra até que o teto fique nivelado com o solo. A geometria é exata. O sistema de drenagem esculpido em sua base manteve o interior seco ao longo de 800 anos de inundações sazonais. Todo o complexo corre uma rede de túneis completamente escuros, onde os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos na escuridão total para se orientarem pelo tato e pela audição, entoando cânticos enquanto se movem. A teologia do Machafakon está esculpida na própria arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de receber a luz. Recentemente, escaneamentos a laser 3D revelaram câmaras ou casas abertas em 8 séculos. Os sacerdotes dizem que essas câmaras contêm o tesouro dos santos ouro manuscritos e possivelmente as ferramentas usadas na construção original. Ninguém recebeu permissão para abri-las. Aquele monge sabia o que havia naquelas câmaras, e quando finalmente decidiu falar, não se referia apenas a linhagem que apagaram da história. No cristianismo ocidental, Jesus não tem descendentes. A história termina na cruz e recomeça no céu. Sua linhagem familiar, se é que existiu, é tratada como irrelevante ou teologicamente impossível de reconhecer. Na Etiópia, esse silêncio é culturalmente incompreensível. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 a.C. até 1974. Uma linhagem real ininterrupta. O último imperador, Haile Selassie, foi o 225º governante dessa linhagem. Seu título oficial, o Leão Conquistador da tribo de Judá.
não uma honra poética, mas uma reivindicação legal genealógica ou uma linha biológica direta até o próprio rei Davi. Analise essa linhagem cuidadosamente, pois ela não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento, ela cria uma sobreposição genealógica com o Novo Testamento que a teologia ocidental tradicional não consegue abordar de forma clara. Se Maria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi e a dinastia real da Etiópia traçou a mesma linhagem sanguínea por 3 milênios. Então a relação entre a Etiópia e Cristo não era teológica, era uma relação familiar, literalmente uma relação biológica rastreável. O rastafarianismo, que nasceu no início do século XX, identificou Salas como o Messias, que retornou precisamente com base nisso. O livro do Apocalipse descreve a figura que retorna como o leão da tribo de Judá. Salas carregava esse título. Ele nunca reivindicou divindade, mas compreendia com total clareza o significado de sua ancestralidade na estrutura da profecia. Então a genética moderna entrou na discussão e deixou de ser polida. Estudos de DNA de populações etípes identificaram marcadores genéticos antigos do levante da região dos atuais Israel e Síria, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás. Não uma migração mitológica, mas sim biológica de pessoas reais que deixaram Jerusalém e se estabeleceram na Etiópia. As tradições orais acabaram por ficar registradas no genoma. É por isso que o cristianismo etíope é tão diferente de sua contraparte ocidental. O sábado, a circuncisão no 8º dia, as leis dietéticas levíticas detalhadas, tudo era observado. A igreja etíope não adotou práticas judaicas, nunca o abandonou porque nunca se separou completamente dele. O que nos leva à ideia de que o monge moribundo acreditava ser a verdade mais perigosa de todas. Se Jesus sobreviveu à crucificação, e certos textos antigos sugerem isso discretamente, sem alarde, e se ele precisava desaparecer em algum lugar completamente seguro, onde as pessoas o guardariam com suas vidas e não fariam perguntas que pudessem ser ouvidas por Roma, para onde ele iria, para onde melhor do que um reino governado por sua própria linhagem, uma civilização que já havia demonstrado ao longo de milhares de anos e guardaria coisas sagradas até a morte. Nas remotas terras altas da Etiópia, tradições orais transmitidas por gerações ininterruptas falam de um mestre que chegou do norte, um curandeiro, um homem cujo modo de falar era diferente de tudo que o povo já havia ouvido. Eles não o chamam de Jesus, eles o chamam de Mestre Justo. Eles não registram de onde ele veio nem para onde foi. Dizem apenas que após sua chegada, algo mudou e que o conhecimento que ele carregava foi incorporado às tradições que eles protegem desde então. Ninguém jamais conseguiu explicar quem era o Mestre Justo. Os monges sabem ou acreditam que sabem. E o aferismo transmitido pela Igreja etíope ao longo dos séculos carrega o peso de pessoas que sabem algo que o resto do mundo foi instruído a esquecer. O acidente tem a água, nós temos o poço. Por que agora? E o que o monge sabia sobre este momento? Faça a si mesmo uma pergunta que quase ninguém pensou em fazer. Por que agora? Esses manuscritos sobreviveram a danos causados por insetos, invasões militares, colapsos de regimes e toda a força do apagamento colonial. Os monges que os guardavam não eram arquivistas, eram selos. Selos humanos sobre informações tão estruturalmente ameaçadoras ao poder institucional que essas instituições passaram 17 séculos, garantindo que a maioria das pessoas jamais soubesse de sua existência. E então, em apenas alguns anos, o selo se rompe. Os próprios textos etíopes contêm uma resposta que é desconfortável de ler depois que você sabe que ela está lá. O Machafakdan descreve as condições do fim dos tempos, usando uma frase em JZ que se traduz tão diretamente quanto a língua permite como teias de ilusão. Um mundo hiperconectado, mas fundamentalmente falso, onde as pessoas se comunicam sem vozes físicas, onde eles enxergam sem olhos físicos, onde a informação viaja mais rápido que a verdade, e a imagem fabricada substitui a realidade vivida. Leia essa descrição devagar. Diga-me que ela não descreve a internet, as redes sociais e a arquitetura inicial da inteligência artificial com uma precisão que não deveria ser possível em um texto de 2000 anos. A teoria defendida na tradição monástica etíope
é esta: os monges não estavam simplesmente preservando as escrituras. Eles mantinham um mecanismo de liberação programada, um documento de emergência especificamente concebido para ser aberto em um momento crucial da história da humanidade, quando as condições descritas no Mashaf HaKedan estivessem visivelmente presentes no mundo. O gatilho não era uma data. O gatilho era uma descrição, e estamos vivendo dentro dessa descrição, ou melhor, neste exato momento. A confiança nos governos desmoronou. A confiança na mídia desmoronou. A confiança na religião organizada está declinando na taxa mais rápida já registrada na história moderna. As pessoas não estão famintas no sentido convencional. Elas estão famintas por algo que não conseguem nomear algo direto e imediato, que não exija uma instituição entre elas e a verdade. É precisamente isso que o Maikiron oferece, e é precisamente por isso que se espalha da maneira que se espalha. O Concílio de Nicá em 325 de Tirs não se limitou a organizar o cristianismo. Segundo a lógica interna dos textos etupes, tratava-se de um desarmamento direcionado. Os livros removidos não foram escolhidos por serem historicamente pouco confiáveis, mas sim porque descreviam os seres humanos como agentes espiritualmente autônomos, seres com acesso direto ao divino que não necessitavam de intermediários sacerdotais, guardiões institucionais ou canais autorizados. Ao remover esses livros, a instituição removeu a armadura do leitor. A Etiópia nunca aceitou essa remoção. A Etiópia preservou o texto completo. Algumas passagens do Mashaf HaKedan não se assemelham em nada à teologia, elas se assemelham à física. Pesquisadores que estudaram essas seções identificaram uma linguagem que descreve o que a acústica moderna classificaria como manipulação da frequência de ressonância. O uso de som direcionado com precisão para alterar o comportamento da matéria física. Observe Labela. Observe o que foi construído lá. Observe o que os monges dizem sobre como ou moto construídos. Substitua a palavra anjos por tecnologia acústica avançada. E de repente, nada naquelas 11 igrejas parece estruturalmente impossível. Se os sistemas documentados no Livro da Aliança funcionassem da maneira que a tradução atual sugere, então isso não é um despertar religioso. É o retorno de uma ciência pré-diluviana que não se perdeu por acidente. Ela foi enterrada deliberadamente por pessoas que entendiam exatamente o que estavam enterrando e por quê. As últimas palavras do monge e o que elas significam para você. Ele tinha 91 anos, não saía dos muros do mosteiro há 6 décadas. Lia o Machafakon todos os dias de sua vida adulta. E na última noite em que estava consciente, reuniu seus discípulos e lhes disse que o tempo descrito no texto, o momento em que as teias da ilusão se tornariam visíveis para qualquer um que prestasse atenção, havia chegado. Disse-lhes que os 3 ensinamentos que o Cristo ressuscitado transmitiu durante aqueles 40 dias de reclusão não eram curiosidades teológicas, eram um kit de sobrevivência projetado exatamente para este momento, para pessoas que vivem dentro de realidades fabricadas famintas por algo real. O primeiro ensinamento: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. A instituição não pode salvá-los. O edifício não pode conter o divino. Voltem-se para dentro ou não se voltem de forma alguma. O segundo ensinamento: o reino dos céus está literalmente dentro do corpo humano oculto, no silêncio entre os pensamentos. Aquilo que vocês têm procurado não está atrás de um muro. Não se trata de um controle imposto por um bispo, uma denominação ou a adesão a um sistema de crenças específico. Está dentro de você, no lugar onde o pensamento cessa e algo mais começa. O terceiro ensinamento, o último que ele proferiu, aquele que disse em voz baixa, como se as paredes tivessem ouvidos: a escuridão virá e usará o meu rosto. Ele disse aos seus discípulos que esse era o ensinamento que havia protegido por 60 anos. Não por ser o mais místico, mas sim o mais imediatamente útil. Porque a entidade contra a qual Jesus advertiu o engano, que pronunciaria o seu nome e carregaria a sua cruz, não estava vendo. Ela já havia chegado, e a única proteção contra ela eram os 2 primeiros ensinamentos. Volte-se para dentro, encontre o silêncio e não confunda a aparência com o homem.
O monge morreu antes de lamentar. Seus discípulos carregaram essas palavras desde então e agora você as ouviu. O Ocidente tem a água, nós temos o poço, e depois de 2000 anos de silêncio, o poço finalmente se abriu. Assine agora, pois, o monge dedicou 60 anos para garantir que esta informação sobrevivesse tempo suficiente para chegar até você. O que ele protegeu vai ainda mais fundo do que abordamos hoje. E o próximo capítulo é um que a maioria das pessoas jamais vivenciará. M.